Amém. Graças a Deus, uma boa noite a todos os meus amados irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor essa noite no Salmo 1, os justos e os ímpios, diz assim o texto sagrado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, com base nesse salmo, que fala sobre os justos e os ímpios, a sorte dos justos e a sorte dos ímpios, a atitude dos justos e a atitude dos ímpios, nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe cada vez mais na noite desse dia em que estamos em sua casa, para louvarmos e bendizermos o seu santo nome, juntamente com você, aí em sua casa, com a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso, glorioso Pai, diante da tua presença augusta e santa, poderosa, soberana, adentramos, Pai, em oração essa noite de domingo, gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler aqui no Salmo 1, esse Salmo que fala da sorte dos justos e da sorte dos ímpios, esse Salmo, ó Deus, que nos adverte como justos a não fazermos aquilo que os ímpios fazem, a não andarmos da mesma forma que os ímpios andam. Ó Deus, que o Senhor aplique a palavra do Senhor mais e mais em nossos corações essa noite. Que, ó Deus, assim como o Salmo diz, que possamos viver, que possamos levar a nossa vida até o fim, tendo o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso gozo, tão somente na Tua lei, na Tua palavra, de dia e de noite, para que tenhamos assim uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada pelo Senhor. Deus amado, Deus eterno, que o Senhor abençoe a cada um de nós, nesse momento de adoração, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que louvemos, que adoremos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, essa noite, para o louvor da Tua glória. Pai amado, abençoe esse culto, que é tão somente para Ti, Senhor, que venhamos nos edificar, nos fortalecer, ó Deus, desde já, queremos pedir que o Senhor nos perdoe
nos purifique de todos os nossos pecados cometidos até então. Pedimos, ó Pai, purificação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê mais força e graça e poder para continuarmos vencendo, triunfando a nossa natureza pecaminosa, esse mundo com todas as suas tentações, que possamos, ó Pai, continuar vencendo o nosso inimigo espiritual, com todas as suas artimanhas, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, sempre com o teu povo, para a tua glória, para a nossa alegria e felicidade. Deus amado, Deus eterno, fica conosco, Pai, essa noite. Assim nós oramos e te bendizemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Conheces o meu coração, retira os espinhos, me unge com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. Tua presença comigo está. Se desça o abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. Presença constante no meu coração.
Senhor. Vamos adorar o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf, fala sobre o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf fala sobre o problema da prosperidade dos maus, diz assim o texto sagrado: com efeito, Deus é bom
para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Que o Senhor aplique a porção lida desse salmo, de sua palavra, em cada coração essa noite. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais, nos fortalecendo
nos edificando, nos dando mais desse conhecimento de sua palavra e, acima de tudo, uma vida de obediência constante à mesma palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Salmo 73 é de autoria de Asaf. Asaf era um músico talentoso, era um músico que Davi, o rei, havia indicado como ministro de música no templo, como ministro de música na casa de Deus. Podemos ver essa verdade bíblica em 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 19, e no capítulo 16, no verso 5. Esse salmo é, na verdade, um sincero relato de uma crise pela qual o salmista Asaf passou. Ele está aqui relatando, em suma, essa crise, essa tribulação, esse conflito que ele passou em um determinado momento de sua vida. E a inveja é o principal tema desse salmo. A inveja é o principal tema desse salmo, o que quase causou uma inutilização deste homem de Deus, Asaf, pela inveja, pela grande inveja que ele deixou percorrer a sua alma, o seu coração, quase que ele ficou inutilizado, quase que ele se desviou da verdade de Deus. Ele escreve esse salmo no contexto onde os ímpios estavam gozando de grande prosperidade, onde os ímpios estavam gozando de grande paz, de grande alegria e felicidade, e observando Asaf, a situação material, o poder aquisitivo dos ímpios, desses ímpios, ele chegou a uma crise, ele chegou a um conflito, quase que ele abandonou a fé. Enquanto o próprio Asaf, enquanto o próprio servo de Deus enfrentava dificuldades, enfrentava aflições, enfrentava lutas, ele, observando esses ímpios, gozando de prosperidade, de paz, de gozo, de fortunas, ele então passou a invejar, entrou nessa crise por conta da inveja. Há de se notar, meus irmãos, o quanto a perspectiva pessimista do autor o fez enxergar erroneamente a sua situação e a situação dos ímpios. É o que vamos ver nesse salmo, nessa reflexão. Por fim, o autor reafirma sua fé em Deus e demonstra a solução para a sua inveja. Ele demonstra a sua fé em Deus e aponta uma solução, uma resolução para
a sua crise para o seu problema. Todos nós passamos por crises em todas as áreas da vida, crises de ordem emocional, crises de ordem psicológica, crises de ordem espiritual, material, financeira, crise na família, crise no casamento, enfim, nós enfrentamos crises nas mais diversas áreas das nossas vidas. A semelhança aqui desse salmista, do Asaf, e todas as nossas crises têm uma razão, têm uma causa que nós precisamos descobrir, que nós precisamos descobrir para melhor lidar com as nossas crises. E nós queremos destacar algumas lições desse salmo, e a primeira delas é que, ao entrarmos numa crise qualquer, nós precisamos entender, compreender quem Deus é e quem nós somos. O salmista Asaf, ele entrou nessa crise, porém, ele não perdeu o foco de Deus, ele não perdeu o foco da pessoa de Deus. Ele entendeu, continuou entendendo quem na verdade Deus é. Diz aqui no verso de número 1, o seguinte: com efeito, Deus é bom. Então, Deus é bom. O salmista, ele tinha isso em mente, ele tinha essa verdade em mente. Deus é bom. E em todo o livro dos Salmos, nós vamos encontrar muito essa expressão, Deus é bom. No Salmo 25, no verso 8, diz que Deus é bom. E no Salmo 34, no verso 8, diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Com essa afirmação, o salmista Asaf está externalizando sua confiança em Deus, sua fé em Deus. Então, diante da crise, o salmista, ele expressou fé, ele tinha fé, Deus é bom. Isso implica fé. E também nós, em face das crises existenciais, sejam elas quais forem, devemos ter essa verdade em mente. Deus é bom, devemos agir pela fé, devemos confiar em Deus, devemos acreditar que Ele é todo-poderoso, que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo, de toda a situação. E Ele é o Deus que tem misericórdia, que tem compaixão do seu povo. E Deus é bom para com quem? Diz o texto aí, no verso de número 1 ainda. Deus é bom
para os de coração limpo. Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para a sua igreja. Deus é bom para aqueles que andam fielmente diante da sua presença. Então, o salmista aqui, ele está externalizando sua fé em Deus, sua confiança em Deus, acreditando que através de uma vida de pureza, através de uma vida de obediência a Deus, certamente o servo de Deus vem a sair de qualquer crise que ele possa estar passando. Ele vem a sair por manifestação do poder de Deus em suas vidas. Então Deus é bom para com o seu povo, para com a sua igreja. E quem somos nós? No verso de número 2, o salmista diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, em face da crise existencial que o salmista estava enfrentando, ele diz aqui, quase que se desviou. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, para que ele se afastasse de Deus, da bondade, da confiança, da fé em Deus, para que ele se afastasse da pureza, da obediência, desse apego para com o Senhor Deus. Aqui temos uma indicação da nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, somos fracos, somos vulneráveis, somos, na verdade, pessoas fracas e, por isso, em face da crise, em face das dificuldades, muitas vezes nós chegamos até a pensar em desistir, em parar, em estacionar. Isso é um reflexo da nossa natureza pecaminosa, certo? Nós somos pecadores, diz o texto bíblico de Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiro, diante da crise, devemos entender quem Deus é, devemos expressar nossa fé e devemos também entender quem nós somos. Somos fracos, vulneráveis, pecadores, totalmente dependentes do poder de Deus. E a segunda coisa que temos aqui é sobre a causa da crise existencial do salmista. Ao entrarmos numa crise qualquer, devemos buscar a sua causa. No verso 3, diz o salmista: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, a causa da crise existencial do salmista Asaf era a inveja. Ele passou a cultivar a inveja dos perversos, a inveja dos ímpios em seu coração. Ele não tinha inveja da maldade que os ímpios faziam.
ele tinha inveja, era da prosperidade dos ímpios. E vamos perceber, ao longo do Salmo, que essa inveja do salmista Asaf comprometeu a visão dele sobre os ímpios e sobre ele mesmo. Então, nós precisamos, meus irmãos, buscar a causa de cada problema, de cada crise que nós passamos a enfrentar. Quando Deus interrogou Adão, depois Eva, ele queria chegar até a serpente. Deus ali queria chegar onde tudo começou, na origem de tudo, onde tudo começou. Então, é isso que nós também devemos fazer. Em quaisquer crises, em quaisquer dificuldades, em quaisquer problemas, devemos parar para refletir, meditar, a fim de buscarmos a causa, a razão, para que possamos trabalhar melhor, para que possamos lidar melhor com as nossas crises, para que possamos nos esforçar mais fluentemente, a fim de obtermos bom êxito na busca da solução, na busca da resolução, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o salmista, ele fez isso, reconheceu, ele buscou, encontrou, reconheceu, olhou para dentro dele mesmo e viu que o problema estava dentro dele mesmo. E a terceira coisa que temos aqui é que o salmista, ele passou a ter uma visão totalmente equivocada a respeito dos problemas existenciais. Nos versos 4 ao 12, diz o seguinte: para eles, ou seja, para esses ímpios, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, o salmista, ele passou a ter, por algum momento, uma visão totalmente equivocada sobre os problemas existenciais, sobre os problemas da vida. Então ele olhou para os ímpios e ele viu que os ímpios estavam gozando de paz, alegria, felicidade, conforto, riqueza, fortuna, e ele fez uma comparação, comparou os ímpios com ele mesmo, e ele, na qualidade de servo de Deus,
estava sendo afligido, estava passando por apuros. E então ele certamente fez aquela pergunta: mas por quê? Por que que eu estou servindo fielmente a Deus e estou passando por tribulações, por lutas? Por que que eu estou vivendo dias maus e os ímpios não, se eles nem servem a Deus? Por que que eu estou nessa situação? Então, Asaf olha para os ímpios, mas vê apenas o lado da prosperidade desses ímpios. Ele olha apenas para um lado da vida dos ímpios. Ele não entendeu no momento que toda aquela paz constante, saúde inabalável, ânimo constante e alegria e tudo que os ímpios estavam gozando, era tudo aparente. No momento, ele não conseguiu entender que tudo aquilo era aparente. E mais, ele observou que apesar da impunidade, apesar de toda a maldade desses ímpios, eles estavam gozando de prosperidade. E isso é um grande risco, isso representa um grande perigo para cada um de nós também. Nós devemos tomar todo o cuidado ao olharmos para a vida de certos ímpios, para a vida de certos crentes, ou melhor, descrentes, certo? Devemos tomar todo o cuidado para que não venhamos ter essa ótica do salmista Asaf, para que não venhamos ter essa perspectiva do salmista Asaf. Então, o salmista, ele descreve os ímpios quase como um super-homem. Ele estava, na verdade, muito frustrado. Ele estava muito frustrado. Por que certos ímpios têm riquezas, bens, fortunas, casas de praia e andam curtindo a vida, e eu não? Por que eu não tenho nenhum carro novo, nenhuma moto nova? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo melhorar de vida financeira? Por que além do mais, eu vivo tendo que passar por diversas aflições, tribulações e tudo mais, enquanto que muitos ímpios que estão ao meu redor não estão passando pelo que eu estou passando, sendo que eu estou servindo a Deus, sendo fiel a Deus, e eles não. Então, ele, na verdade, se frustrou. Ele se frustrou, certo? Isso é uma advertência para cada um de nós. A quarta verdade, meus irmãos, é a seguinte: que ao entrarmos numa crise qualquer, podemos ter uma visão equivocada sobre nossa condição. Então, ele teve também uma visão totalmente equivocada sobre a condição dele. Aí no verso 13 e 14, diz o seguinte: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então, o que o salmista está dizendo aqui
é o seguinte, que, com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Com certeza, eu estou servindo a Deus inutilmente. Estou servindo a Deus debalde. Eu estou servindo a Deus sem qualquer proveito. Por quê? Porque de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Enfrento dificuldades, lutas, passo por perseguições, por injúrias, rejeições, menosprezos. Então, eu estou servindo a Deus inutilmente. Ele passou a ter, por algum momento, uma visão equivocada sobre a sua condição espiritual como servo de Deus. Essa foi a conclusão do salmista Asaf. Então, o Asaf, ele tinha como propósito de vida ser feliz e próspero. Isso fica claro nestes versos. Por não conseguir isso, ele quase desviou seu coração. Então ele queria ser próspero, ele queria enricar, ele queria mudar de vida nesse sentido material. E porque ele não tinha conseguido até o momento, ele, comparando a vida dele com a vida dos ímpios da época, ele chegou a ter essa conclusão, né? Então, não vou mais servir a Deus. Muita gente pode chegar a essa conclusão. Não vou mais servir a Deus, porque há muito tempo eu venho tentando melhorar de vida, venho tentando prosperar e não consegui até agora. Então, eu vou viver a vida do meu jeito, da minha forma. Afinal de contas, conheço muitos descrentes, muitos ímpios, que têm prosperado e não servem a Deus. Então, muitas pessoas, dentro do contexto evangélico, podem chegar a essa conclusão errada, equivocada da sua posição. Então, o salmista, ele quase teve Deus como injusto. Ora, Deus está abençoando os ímpios que vivem fazendo maldade, pecando, e não está me abençoando, certo? Então, prosseguindo aqui, a quinta verdade é que, ao entrarmos numa crise existencial qualquer, devemos ter em mente que a solução para as nossas crises não está em nós mesmos, mas em Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, percebam que a solução para os nossos problemas, para as nossas crises existenciais, sejam elas quais forem, não estão em nós mesmos. Não estão em nós mesmos, mas estão em Deus. Todas as soluções para as nossas crises estão em Deus. Nos versos 16 e 17, percebemos o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, o salmista, ele confessa seu esforço improdutivo ao tentar entender toda essa crise sozinho, certo? Ao passo que demonstra confiança e alegria quando se chega a Deus e mira sua visão no todo do plano de Deus. Então ele entra na presença de Deus. Quando ele entra na presença de Deus,
ele então entende que a solução está em Deus. Ao invés de focar na condição temporária dos ímpios e na sua própria condição, o salmista Asaf, ele passa a focar agora o Deus Todo-Poderoso como a solução para os seus problemas. A diferença entre o ímpio e o justo não é felicidade e prosperidade temporária. Sempre há um outro diferencial, um outro lado, certo? Um outro lado da moeda. E no Salmo 1, nós lemos, lá fala sobre a sorte dos justos e a sorte dos ímpios. Onde vão parar os ímpios? Diz a Bíblia que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. No dia do juízo, eles não vão prevalecer. Eles vão ser julgados e condenados. E o salmista entende o fim dos ímpios. Em sexto lugar, o ímpio, apesar de sua aparente felicidade e falsa sensação de impunidade, será julgado e condenado. Aí nos versos 18 e 20, versos 18 e 20. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então, o salmista, ele chega a essa compreensão quando ele entra na presença de Deus. Ele vê que o fim dos ímpios vai ser um fim triste, um fim infeliz, eternamente. Certo? Jesus, ele, certa vez, diz: de que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Ou o que dará o homem em troca de sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Foi basicamente isso que o salmista entendeu. Então, ao olharmos para os ímpios, não devemos nos alegrar no final que eles vão ter, mas devemos orar por eles, rogar a Deus por eles e entender que toda a sensação de paz, de segurança, de felicidade que eles vivem, tudo que eles têm, toda a prosperidade, tudo é temporário, tudo é passageiro, e que para eles não adianta de nada se eles não vierem a se converter ao Senhor Jesus. Em sétimo lugar, meus irmãos, o justo, apesar de enfrentar uma série de dificuldades, pode se alegrar ao reconhecer a graça e misericórdia de Deus, que sempre o acompanha durante a sua vida. Versos 21 a 23, diz que quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Então, apesar de toda a tribulação, de toda a dificuldade, de toda a crise que o justo vem a enfrentar
nessa vida, no final da vida, o justo vai receber o seu galardão eterno, o seu prêmio eterno, certo? Ele vai perder muito aqui na terra, mas tudo por causa de uma vida futura gloriosa na presença do Senhor, certo? Então, e é assim que acontece até hoje. Se dependêssemos de nossa fidelidade e constância, nunca conseguiríamos ser salvos. A verdade é que o homem é inconstante, mas Deus preserva como seus filhos, sem nunca cansar de suas, ou seja, de seus recomeços, de suas inconstâncias e de seus recomeços. Então, a Bíblia diz que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, apesar de toda essa atitude de inveja, apesar de toda essa atitude inconstante do salmista Asaf, apesar de toda essa atitude de infidelidade que ele viveu durante algum momento de sua vida, Deus permaneceu fiel a ele, Deus permaneceu conduzindo o seu servo, tendo misericórdia, tendo compaixão, sendo benigno, ao ponto de clarear toda a sua visão, ao ponto de abrir os seus olhos e mostrar e revelar toda a realidade da vida, certo? Como pai, Deus falou para Asaf: meu filho, você está passando por isso por causa dos ímpios, mas você precisa entender qual vai ser o fim dos ímpios se eles não se converterem. E você também precisa saber qual vai ser o seu fim, apesar de você passar por agruras nessa vida. A última verdade aqui do texto, meus irmãos, é que em face da crise, nós precisamos ter a visão do futuro glorioso, a visão do futuro eterno. Amém? Qualquer crise presente pode ser vencida quando se tem em mente a expectativa da vida futura. E o salmista Asaf, ele tem da parte de Deus essa expectativa. A partir do verso 24, prosseguindo aqui para o final, diz o texto: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se desviam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, ele entendeu da parte de Deus essas verdades. Interessante que agora a visão dele é outra, certo? Ele diz, o salmista diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E ao mesmo tempo, ele passa a ter
a perspectiva da vida futura, da vida futura. Vamos ler em Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 18, o texto todo fala dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Aí o verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, a crise, o problema, a dificuldade, o momento difícil que nós vivemos atualmente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Foi isso que o salmista passou a entender. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. O que adianta, na verdade, acima de tudo, é nós termos a garantia da salvação eterna, a garantia da vida eterna, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz também uma declaração semelhante, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18, ele diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As que se não veem são eternas. Então, notem aqui a perspectiva do apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o Asaf, ele chegou a essa conclusão, que a pessoa não deve viver a vida atentando para as coisas temporais, para as coisas transitórias, passageiras, mundanas, atentando para os bens, para as riquezas, para as posses, para a fama, o sucesso, atentando para toda essa fortuna que o mundo tem, toda essa fortuna que o mundo muitas vezes oferece aos cristãos. E muitos são tentados, e Paulo diz a Timóteo que muitos que são tentados chegam a cair no laço de Satanás, no laço do inimigo, por conta da cobiça, por conta da ambição. Então, o salmista, ele chegou a essa conclusão através do poder de Deus, porque ele buscou a presença de Deus. Meus irmãos, prosseguindo aqui para o encerramento, nós precisamos a cada dia entender o seguinte, que em face de qualquer crise, nós devemos ter em mente que somente em Deus
está a nossa solução. Somente em Deus está a nossa solução. Amém? Então vamos orar, encerrando, e depois vamos cantar mais uma canção ao Senhor, nosso Deus, essa noite. Oremos. Querido Deus, diante da Tua presença, levantamos, Pai, nossa voz em oração, essa noite abençoada, quando estamos, Deus, em Tua casa, tendo esse privilégio de louvar-Te, adorar-Te e bendizer o Teu santo nome. Louvamos a Ti, Senhor, pelo texto sagrado do Salmo 73. Louvamos a Ti, Senhor, porque através desse Salmo nós somos fortalecidos, a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti, a nossa perspectiva de uma vida melhor, futuramente, eternamente, certamente se fortalece cada vez mais. Senhor, que em face das crises existenciais, nós venhamos sempre confiar no Senhor, crer e acreditar, entender e buscar, Deus, em Ti, a solução, a resolução, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos conduzindo a bom termo, nos conduzindo pelo caminho da justiça, pelo caminho do triunfo e da vitória. Assim como o salmista Asaf, no momento de crise existencial, no momento em que ele quase se desviou de Ti, no momento em que ele quase blasfemou, quase chamou o Senhor de injusto, no momento em que ele quase jogava tudo para o alto, o Senhor Deus se manifestou, se revelou a ele, mostrou a ele a verdade, mostrou a ele a realidade da vida, mostrou a ele a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio, se não se converter, mesmo com toda a sua riqueza e prosperidade, ele vai perecer eternamente. E o justo, mesmo enfrentando tribulações, aflições, mesmo passando por tempos difíceis nessa vida, ele tem Deus como consolo, como conforto, como o Senhor Deus Todo-Poderoso, que resolve e que fortalece os corações. Pai amado, que o Senhor continue abençoando o povo do Senhor, hoje e sempre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
face de